Você gosta dos Simpsons? Ainda bem, porque decidimos fazer um vídeo sobre suas incríveis previsões que finalmente se tornaram realidade. Porque realmente nos perguntamos como esta família de esquisitos consegue ser tão precisa em suas profecias. É como se eles tivessem uma bola de cristal, prever a construção de um arranha-céu em Londres, antecipar as tecnologias do futuro ou até mesmo especular com espantosa precisão sobre a morte da Rainha Elizabeth. Previsões incríveis, e é isso que você verá neste vídeo. É só assistir até o final. Vamos lá! Os Simpsons nos acostumaram ao longo dos episódios a fazer previsões que, surpreendentemente, se tornaram realidade, às vezes com um nível de exatidão estonteante. Mas nesta sequência, vamos enfrentar uma de suas previsões mais sutis, mas tão flagrantes quanto poderia ser um arranha-céu. Em um dos episódios mais loucos da série, chamado O Casamento de Lisa, exibido na TV em 19 de março de 95, há uma cena com o Big Ben, cujo relógio foi transformado em uma tela analógica. Mas se você ampliar, verá um enorme arranha-céu no lado esquerdo da tela, bem ao lado da Tower Bridge de Londres. Até agora, tudo bem, mas o que você não sabe é que este edifício parece uma torre de 87 andares, um arranha-céus que é o orgulho dos londrinos, mas cuja construção só começou em 2009, 14 anos antes da primeira transmissão deste episódio dos Simpsons. Então, os engenheiros do edifício foram inspirados pelos Simpsons? Ou talvez poderia ser outra previsão deles que se tornou realidade? Fica o mistério. Se acreditarmos nos fãs dos Simpsons, eles vão dizer que o show inventou o motor a diesel, o celular e até mesmo a bomba atômica. A família mais louca da América teria imaginado o primeiro iPod, antecipando as comunicações audiovisuais ou até mesmo revelando as deficiências futuras de urnas eletrônicas. Mas neste segmento, iremos ainda mais longe do que estes adeptos, permitindo que você descubra uma incrível previsão tecnológica que finalmente se tornou realidade, de que os Simpsons sempre estiveram à frente do seu tempo. Em um dos episódios, vemos uma cena engraçada onde um dos personagens usa um relógio conectado para fazer um telefonema. Tal aparelho hoje em dia não vale mais do que 10 euros na Amazon ou na AliExpress. Mas não esqueça que o episódio em questão foi originalmente transmitido em 95, bem antes da revolução tecnológica dos anos 2000 e o aparecimento de celulares e smartwatches. Entre as previsões mais incomuns dos Simpsons está aquela sobre a censura da obra de arte pelo escultor italiano Michelangelo. Essa é a escultura de Davi, uma obra-prima e ultra famosa, aprovada unanimemente. De fato, a estátua de Davi é um homem em sua forma mais simples, então imagina o olhar nos rostos daquela galera que não aguenta ver nudez. Quase sempre que um museu ousa exibir a estátua, muita gente fala e protesta contra sua exibição, pedindo para remover ou que pelo menos as partes sensíveis sejam cobertas com um lençol. Mas o que é engraçado é que os Simpsons já tinham antecipado essa censura na estátua de Davi durante o episódio E.T. Scratchy and Marge, lançado em 1990. Uma cena mostrou os habitantes de Springfield protestando contra a estátua de Michelangelo em exposição no museu local, chamando a obra de arte de obscena por conta da nudez. Entretanto, seria sábio dizer que neste caso os Simpsons não previram absolutamente nada, porque deve-se saber que Davi sempre foi rejeitado e repelido por muitas pessoas, incluindo os contemporâneos de Michelangelo, que também estavam entre os maiores detratores desta escultura. A censura do Davi não é nova, o que torna esta previsão dos Simpsons falsa. Tendo previsto quase tudo, desde o primeiro iPod, a guerra na Ucrânia, passando pela crise do coronavírus e até do Ebola, os Simpsons não podiam ignorar o Bitcoin e a revolução da moeda criptográfica. E assim foi mostrado no episódio 18 da temporada 32, chamado Burger Kings. Neste episódio, lançado pela primeira vez em 2021, sabemos que a Marge está comprando ações de uma cadeia de hambúrgueres. Em uma cena, ela está assistindo a um programa financeiro na TV e na parte inferior da tela podem ser vistos dados do mercado de ações em tempo real. Entre os números de rolagem, podemos ver claramente que o Bitcoin é acompanhado por um símbolo verde do infinito, o que significa que seu valor está explodindo na bolsa de valores. E quando sabemos o valor atual desta moeda, que excede 20 mil dólares, podemos perceber que esta enésima previsão dos Simpsons provou mais uma vez ser completamente precisa. No entanto, alguns fãs da série, criada por Matt Groening, acreditam que este símbolo infinito na verdade significa que o Bitcoin sofrerá uma inflação gigantesca e, portanto, será inútil no futuro. Parece que as previsões misteriosas dos Simpsons tocam em quase todos os aspectos de nossa era contemporânea, incluindo as crises financeiras.
É o caso da Grécia, que sofreu uma crise da dívida pública de proporções tão catastróficas que o país está literalmente à beira do colapso. No entanto, os Simpsons teriam previsto, em 2013, o derretimento financeiro que está atualmente atormentando os gregos. No 10º episódio da temporada 23, chamado Politicamente Inepto com Homer Simpson, Homer é convidado para um estúdio de televisão para participar de uma entrevista política. Nos banners que circulam na parte inferior da tela, podemos ler nas notícias do mundo de Springfield que a Grécia foi colocada à venda no eBay pela Europa. Essa referência dos roteiristas significa que a economia grega entrou em colapso total e que o país só sobrevive graças à ajuda europeia, e que o país está tão quebrado e falido que ele poderia ser vendido online como se fosse um produto. Mas, na verdade, os Simpsons não previram tanta coisa assim nesse caso. O início da crise grega começou em 2008, o que significa que em 2013, quando o episódio estreou, todos já sabiam que a Grécia estava em apuros. Quem teria pensado, há mais de 20 anos, que a Walt Disney Company seria poderosa e rica o suficiente para comprar gigantes de Hollywood, como a icônica raposa do século, que desembolsou pouco mais de 71 bilhões de dólares. Ninguém previu isso, exceto os Simpsons, porque a família maluca previu isso em 98, no 5º episódio da 10ª temporada, When You Dash Upon a Star. Neste episódio hilário, temos direito a uma cena bem especial, pois vemos uma placa em um prédio na qual está escrito 20th Century Fox, subsidiária da Walt Disney. A mensagem dá a entender que os roteiristas da série animada teriam uma máquina do tempo para fazer uma previsão assim. Bom, mas isso são muitas coincidências, não é? Até porque quando a Disney comprou a Fox, eles compraram todas as séries do seu catálogo que lhes pertencem a partir de agora, incluindo os Simpsons. Então talvez o Matt Groening e sua equipe sejam videntes, ou talvez tenham colocado escutas no escritório do CEO da Disney, quem sabe? De qualquer forma, essa equipe de roteiristas parece ter uma bola de cristal, só pode. A guerra na Ucrânia é um dos eventos mais infelizes de 2022, com combates pesados e centenas de milhares de refugiados civis. O mundo inteiro ficou chocado com a velocidade e determinação do ataque, exceto, é claro, os fãs de Os Simpsons, que esperavam que esse conflito acontecesse mais cedo ou mais tarde. Porque a série animada previu essa guerra, como também previu o retorno ao poder da Rússia, há 24 anos. Em 98, foi lançado o episódio The Simpsons Tide, onde acompanhamos as aventuras do Homer enquanto nos alistamos na Marinha dos Estados Unidos. Fiel à forma, o pinguço não fez nada além de cometer erros no navio em que está noivo e até mesmo atirar contra um submarino russo, resultando em um grave incidente diplomático. Assistimos então uma cena no mínimo bizarra, na qual podemos ver a ressurreição de uma União Soviética em plena forma, pronta para uma nova Guerra Fria com o mundo ocidental. Podemos até ver um Lenin saindo do seu túmulo e gritando "Morte ao capitalismo", em uma das cenas mais hilárias de toda a série. Mesmo quando se trata de previsões esportivas, os Simpsons são verdadeiros campeões e suas previsões se acabam se tornando verdade. Foi essa mesma família que previu com precisão o resultado da final de curling nas Olimpíadas de Inverno, na qual a equipe americana masculina venceu por pouco a sueca. Portanto, os fãs de futebol mexicanos e portugueses devem ficar felizes, pois podem ter que lutar por uma final de Copa do Mundo. Foi o que os Simpsons previram em 97, no 5º episódio da 9ª temporada, chamado The Cartridge Family. Em uma das cenas do episódio, vemos o México e Portugal se enfrentando para uma final de Copa do Mundo, sem que nenhuma data seja mencionada. No momento, essa previsão não se concretizou, mas quem sabe? Porque com a Copa do Mundo de 2022 vindo aí, os dois países que foram classificados têm a chance de chegar à final e se encontrar em uma partida épica. Apesar que, convenhamos, na final nós brasileiros vamos querer o Brasil, é claro. Em qualquer caso, aqueles que fazem apostas de jogos devem ficar atentos às previsões dos Simpsons. E por último, mas não menos importante, porque nesta última sequência, os fãs dos Simpsons foram mais longe, alegando que o programa teria previsto a morte da Rainha Elizabeth. Imagens virais supostamente tiradas da série circularam em alguns dias após a morte da rainha, que foi em 8 de setembro de 2022. Em um deles, você pode ver o caixão da rainha com uma inscrição funerária logo acima, na qual você podia ler as suas datas de nascimento e morte, ou seja, 1926 e 2022. Mas a alusão à morte da rainha da Inglaterra é ainda mais flagrante numa cena da série animada, e onde podemos ver a fatídica data de 8 de setembro de 2022, escrita num pequeno aviso pendurado na carruagem da rainha. No entanto, essas duas sequências são completamente falsas. São apenas uma montagem no Photoshop, pois tal cena nunca ocorreu em nenhum episódio dos Simpsons. Pelo menos não com essas datas.
Com certeza foi algum grupo querendo surfar da onda midiática causada pela morte da rainha. E aí, o que você achou das incríveis previsões feitas pelos Simpsons? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu o vídeo, não se esqueça de nos dar um like e se inscrever no canal.